Nessa nossa quarta aula, nós vamos falar exatamente sobre os números que compõem a planilha ripada. Então, talvez seja uma aula longa que exija muita atenção de vocês. Essa é a tela inicial, eu entro em definições, e aqui em definições já cadastrei meus colaboradores, eu vou lá para a planilha ripada. A planilha ripada ela tem vários grupos, eu vou passar um por um com vocês. Primeiro, materiais de produtos, e nesse grupo eu posso cadastrar as chapas de MDF. Vamos imaginar que eu vou trabalhar com louro frejó da marca X. Eu vou cadastrar aqui esse MDF porque eu quero que apareça esse nome no meu orçamento. Ou então eu vou trabalhar com um grupo de cores, então eu vou cadastrar chapas de MDF especial, Duratex, Guararapes, Arauco, o que seja. Eu vou cadastrar aqui esse nome, vou colocar qual a espessura do material, a altura e o comprimento e o valor, porque isso aqui vai me ajudar a construir o valor de peça por peça que vai ser cortada, que vai compor o móvel que vai estar na planilha ripada. Sempre que eu defino aqui, que eu cadastro o material, eu posso colocar ele como um padrão de acabamento externo. Então, quando eu for na planilha ripada escolher adicionar um produto, já vai trazer esse material, ou eu coloco um acabamento padrão interno. Então, esse acabamento também vai trazer. No decorrer dos meus produtos cadastrados, eu só vou ter a opção de ter um padrão interno e outro externo. Esse é o meu padrão interno e esse é meu padrão externo. Aliás, ao contrário, né? Bom, mas por aqui que eu vou cadastrar. Aqui nós temos uma biblioteca Viga que será liberada para vocês com as marcas e com as peças de cada uma dessas marcas. Então imagina que eu tenho, na Guararapes, eu tenho 4 coleções que dão um total de 126 itens. Eu vou clicar aqui, eu vou carregar a minha planilha ripada com esses acabamentos e com esses valores eu já posso utilizar no meu orçamento. Depois eu vou cadastrar minha mão de obra. Mão de obra é um tipo de profissional para eu poder alocar esse profissional na construção de um produto. Então, eu vou ter um profissional que vai mexer só com prateleira. Eu vou usar o profissional inicial, que é um profissional iniciante 1, né? E esse cara vai ter ele vai me gerar um custo de 40% em cima do material usado para construir aquele móvel. Aqui eu começo a compor meu preço. Então, eu já escolhi os materiais, agora eu vou criar a mão de obra que eu quiser. Eu posso criar aqui a mão de obra marcenaria 4.0 e colocar quanto que um móvel que passe pelo processo de marcenaria 4.0 vai me dar. Algo em torno de 100 ou 120% de margem em cima do valor do material. Depois que eu tenho o material e a mão de obra, eu vou passar pela lista de produtos. Quando você assina o Viga, ele já carrega todos esses móveis para você e você pode já usar cada um deles. O que acontece? Eu posso usar, mas eu também posso cadastrar. Se eu clicar aqui em novo produto, eu vou colocar o nome do produto. Se esse produto tem um tipo de preço, então imagine que eu coloco aqui armário inferior, vou colocar se ele já carrega um preço por si só. Imagina que eu vou fazer um móvel que vai ter um custo específico porque vai ter um corte X. Então a porta concava, eu sei que toda porta concava ela já me traz R$ 50 a mais. Eu deixo esse valor aqui. A descrição é livre, então imagina que você precise consultar depois esse produto, você pode escrever o que você quiser, mas isso é somente interno. A parte do profissional, quando eu clico aqui, ele vai carregar aquele profissional que eu cadastrei anteriormente. E eu posso atribuir isso aqui nesse produto. Depois eu vou colocar o tipo de cálculo, se eu vou considerar só largura, só altura ou só profundidade, ou os três. Então, sempre que eu for fazer um produto na planilha ripada, eu vou seguir aquele conceito LAP. Largura, altura, profundidade. E esse daqui vão ser os itens que vão estar habilitados na planilha para eu poder colocar o tamanho. Então, se eu coloco só a largura e a altura, por exemplo, um painel, é só largura e altura, não tem profundidade. Eu escolho o material e eu coloco só a altura e a largura, que ele já vai calcular para mim. Bom, eu posso agregar também um custo de fita de borda. Se eu estou fazendo fita de borda, se eu estou fazendo uma peça, eu vou adicionar nessa peça uma fita de borda, eu vou agregar um custo. A gente sempre recomenda os 20%, porque fizemos um cálculo, e não só nós, né, um cálculo que foi confrontado com a precificação de algumas indústrias 4.0. E, em média, para uma chapa de MDF, você gasta mais 20% daquele valor daquela chapa para poder fitar as peças que são cortadas através dela. Ah, mas eu vou fazer um painel ripado. Então você coloca aqui um valor de fita de borda muito maior. Pode ser 80%, 70%. Vale você fazer um estudo para saber quanto você usa e agregar aqui. Depois eu posso criar essa parte de outros dados específicos que vão agregar valor. Então, imagina que eu possui alguma coisa específica, eu vou colocar sempre cantoneira. Então, todo móvel vai ter pelo menos 8 cantoneiras
e essas cantoneiras custam uns R$ 2. Eu coloco 8 e coloco 2. Possui um kit MDF, eu vou fazer um painel ripado. Quantos kits MDF em média eu gasto? Vou gastar 5 e cada um custa R$ 30. Alguns insumos para limpar, para embalar, você pode colocar aqui. Perdão, a embalagem você vai colocar aqui na parte a parte, aqui nessa parte lateral. Então você pode agregando esses valores para compor o valor do teu produto. Isso aqui é somente produto, tá? A gente não está falando da sua margem ainda. E agora a gente precisa entender como que vai ser formatado esse móvel. Lembra que a gente definiu o material externo e interno? Eu preciso saber como que vai ser feito. Então, muita atenção aqui. Por exemplo, vou fazer um móvel, um armário inferior. Ele possui face? Não, ele não possui face. Por quê? Porque eu vou colocar porta, vou colocar gaveta. Então, ele não possui face. Porque na planilha ripada eu seleciono o móvel e depois eu adiciono nesse móvel um item, que é uma gaveta, que é uma porta ou algo do tipo. Possui fundo? Possui fundo, mas não aqui, porque aqui é externo. Então vai possuir fundo aonde? No interno. Possui a parte superior? Possui. Possui a parte inferior? Sim. Possui prateleira? Não, porque a prateleira é feita com a parte interna. Então se atente a isso. É apenas você visualizar o móvel ou olhar para o móvel, você vai conseguir entender como que ele vai ser formatado. Depois disso, de eu defender aqui tudo que precisa na parte externa, na parte interna, eu vou salvar e ele vai me trazer naquela parte onde eu tenho cada um dos móveis. Eu vou abrir um aqui para vocês olharem, vou pegar essa adega e vou editar ela para vocês enxergarem. Aqui já está feito, ó, aonde tem, onde não tem, quais são os tipos de cálculo, o que vai ser gastado aqui, e vocês podem editar. Essa base é de vocês, já chega carregada, e vocês podem, mas a minha adega, eu tenho um custo específico aqui de cantoneira. Você pode adicionar isso e deixar ela pronta para ser comercializada. Essa é a parte de produtos, então muita atenção, se precisar assistam essa aula novamente. Depois eu tenho o grupo de itens, porque depois que eu crio um produto, eu vou adicionar itens nele. Então imagine que eu crio uma adega e nessa adega eu vou adicionar LED, beleza? Os LEDs vão estar em um desses grupos. Eu geralmente aloco os LEDs na parte de específico, mas vamos supor que você tem um fornecedor que te entrega vários LEDs. Você pode criar um grupo chamado LEDs e adicionar vários LEDs aqui em específico, ok? E assim você vai criando os seus grupos. Depois que você criou o grupo, você vai adicionar itens a esses grupos. Então aqui eu posso criar um grupo de ferragem, por exemplo, esse Agility da Rometal está no grupo de ferragem. O grupo de gaveta, a gaveta com perfil, está em gavetas. O pistão da Bloom está em ferragem e assim por diante. Você vai abastecendo esses grupos com os seus itens e depois eles ficam habilitados lá na planilha ripada. Novo item de grupo, eu posso colocar esses pontos e posso também habilitar o construtor, que é aquele que a gente viu no produto. Quando que você vai usar o construtor? Quando você for fazer algo como uma gaveta, como um nicho específico, aí você habilita o construtor para ele poder também calcular o custo de MDF, né? Então imagina que você vai colocar vai criar um item que é um nicho com LED, um nicho com espelho, algo do tipo. Você precisa habilitar esse construtor para poder adicionar. Bom, depois de a parte de itens de grupo, eu tenho os materiais desses grupos que se espelham exatamente como são os primeiros. E por último, eu tenho as dobradiças e as corrediças. Então, aqui eu enxergo os dois em uma única tela, as dobradiças e corrediças. Então, vou sempre colocar o grupo, se vai ser da corrediça ou dobradiça, a marca que eu estou em questão, Bloom, Refle, FGV, o modelo, que é um modelo que vai estar descrito no orçamento, então é importante para o cliente saber e até entender o porquê do preço. O tipo, se é unitário ou se é um kit. Aqui, vamos lá. Sempre que eu for falar de ferragem, de corrediça, eu vou falar de kit, porque eu já compro as duas. Então, eu vou usar o kit. Cada gaveta vai ter sempre, obrigatoriamente, 2 ferragens. Não vai ter nenhuma nem 3, vão ser 2. Mas a porta, dependendo do tamanho, vai ser unitário. A planilha ripada respeita a regra de a cada 40 centímetros agregar uma nova ferragem. Então, você não precisa se preocupar com isso. Você colocou a porta ali, ela já entende que cada 40 centímetros ela vai usar aquele valor da ferragem. E aqui você coloca o valor, se for kit, o valor do kit, se for unitário, o valor da unidade. E aí isso já vai vir aqui para baixo. Quando você salvar, você pode salvar como padrão. Isso aqui é importante. Quando você começa um orçamento, ele já entende aquela ferragem ou aquela corrediça. Eles são padrões daquele orçamento, que pode ser editado também ao longo do orçamento. E uma coisa que é legal aqui também é a biblioteca Viga. Em breve nós vamos ter essas ferragens aqui habilitadas para que a gente consiga fazer o download de todos os produtos com os preços sem precisarmos cadastrar na mão, tá bem? E aí com isso nós terminamos essa parte da planilha ripada. Muita atenção na hora de criar, de cadastrar ou de utilizar algum material. Vejo vocês na próxima aula.